E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Esse vídeo que eu vou fazer aqui agora é um pouquinho diferente do que a gente normalmente faz, porque nesse eu vou falar das lições pessoais que eu aprendi com as minhas reprovações, tá? Geralmente a gente costuma falar mais das aprovações e da glória do que dos momentos de dificuldade, assim, tá? Mas a gente aprende mais com as derrotas que com as vitórias, sabe? E eu só passei nos concursos que eu passei porque eu reprovei naqueles que eu reprovei, sabe? Pode parecer meio idiota essa colocação, mas ela é muito verdadeira, assim. Foi graças às coisas que eu aprendi reprovando que um dia eu consegui ter a minha aprovação, beleza? E eu quero passar um pouco dessas coisas que eu aprendi reprovando para você, quem sabe isso não acelera um pouquinho o seu caminho, beleza? Então vamos lá, quais são as 5 lições que eu aprendi com as minhas reprovações, tá? Lembrando que aqui eu estou colocando só coisa de concursos que eu estudei para passar, tá? Concurso que eu estudei, fui lá e me ferrei. Os concursos que eu nem sequer estudei e fui lá fazer a prova, eu nem coloco aqui porque esses eu considero que eu nem aprendi nada. Porque se você não está estudando, não adianta fazer prova. Você não vai saber o que errou, você não tem sequer critério para perceber onde você pode melhorar, sabe? Agora, se você está estudando, se você está estudando de verdade, a cada reprovação você dá um passo a mais. Você percebe, opa, eu estou estudando, eu reprovei porque eu falhei nesse ponto aqui, então é aqui que eu vou corrigir, beleza? Então, o mais importante, obviamente, é você estar estudando. Se não estiver estudando, nem faça a prova, porque eu vou aprender alguma coisa reprovando. Não, você não vai não. Você só vai aprender alguma coisa reprovando se você está estudando de verdade, beleza? Primeira coisa, quando eu reprovei para técnico na Justiça Federal, tá? Você vê, concurso de nível médio, concurso de nível médio é difícil, cara. Eu aprendi lá que a legislação é a alma do concurso público, tá? E isso não vale só para concurso de nível médio, vale para todas as carreiras e para a advocacia pública da mesma forma, tá? Se você não conhece a lei, você não conhece nada, tá? Não adianta você conhecer as grandes divergências doutrinárias do STF se na questão seguinte você erra uma coisa boba que está escrita lá na Constituição, sabe? Você não pode cometer esse tipo de erro. Então você tem que conhecer muito bem a legislação. Qual legislação? A Constituição Federal e todas as grandes leis das disciplinas. Todas as grandes leis, algumas pequenas também, mas as grandes são obrigatórias. Por exemplo, processo civil, você tem que ler o Código de Processo Civil e todo ele, sabe? Não adianta ler só a metade, você tem que ler ele todo, porque de vez em quando vai cair algum dispositivo lá do fim do código que ninguém lê. Pois é, às vezes cai, sabe? E aquelas leis pequenas, menos importantes, também é relevante que você conheça. Por exemplo, em processo civil, você tem que conhecer a 9494 de 97, que tem várias alterações, sabe? Ela é importante. Só que essas leis pequenas costumam ser muito difíceis de você compreender por conta própria, porque geralmente elas existem para tratar de uma situação específica. Então, essas leis pequenas, você vai precisar da complementação de um professor, sabe? Seja por livro, professor através de material escrito, ou seja, através de videoaula. Mas, via de regra, para essas leis pequenininhas, detalhistas, você vai precisar de uma ajuda de alguém que conhece melhor o assunto. Agora, para as grandes leis, para os grandes institutos, você tem que ler muito a lei mesmo, tá? Beleza. Essa foi a primeira lição quando eu reprovei lá para técnico na Justiça Federal. Na sequência, fui fazer outra prova, nível médio de novo, tomei ferro de novo para técnico, dessa vez do MPU, tá? E nesse técnico do MPU eu já fui um pouquinho melhor, mas ainda não dava. E lá eu aprendi uma coisa muito interessante. Até chegar nessa prova, eu achava que a minha memória era ruim, sabe? Eu achava que eu tinha problema de memorização e tal. E aí lá eu descobri que, cara, isso é uma crença autolimitante que a gente desenvolve e que na verdade só serve para você diminuir sua autoestima, sabe? Acredite em mim, muito provavelmente você não tem nenhum problema de memorização. Você esquece porque você é ser humano e o nosso cérebro é programado para esquecer as coisas. E qual é a fórmula que eu conheço para não esquecer? Eu só conheço uma, ela é estupidamente simples, mas é a que funciona. É a repetição. Você lê de novo, e de novo, e de novo. Eu não sei dizer para você quantas vezes eu já li a Constituição Federal, mas é algumas dezenas. Eu li muitas vezes. Por quê? Porque eu não consigo memorizar lendo uma vez. Então eu leio de novo.
e vou pegando. E cada vez que eu leio, um pedacinho a mais entra em algum local do meu cérebro ali que memoriza e eu não vou esquecer mais, sabe? Então, não existe esse papo de, eu leio, mas eu esqueço e tal. Não, é porque você está lendo pouco, você está repetindo pouco, tá? Tem até uma expressão um pouco exagerada que eu já vi usarem esses dias, ler até sair sangue dos olhos, sabe? E é quase isso mesmo. Se você quer estudar para concurso, você tem que repetir muitas vezes, ler muitas vezes, assistir às aulas muitas vezes. E é isso que vai fazer você memorizar os institutos que você precisa memorizar. Eu aprendi isso no MPU e depois daí eu comecei a buscar minhas primeiras aprovações, beleza? E aí, mesmo na minha primeira aprovação, eu fiquei numa colocação ruim pra caramba, sabe? Para técnico na universidade. Nessa época eu já estudava forte. Na verdade não foi minha primeira aprovação, eu tinha passado num outro concurso para técnico na Justiça Federal, aquele mesmo que eu tinha reprovado, teve de novo. Aí dessa vez eu passei, só que eu passei uma vaga, uma posição fora das vagas, né? Tipo, às vezes a gente ainda é azarado, sabe? Eu passei em 10º, me chamaram 9. E aí eu sabia que eu ia me chamar um dia, mas eu tinha que ficar esperando. Nesse meio tempo saiu o concurso para a universidade, que pagava 1/3 do salário da Justiça Federal. Aí eu falei, cara, esse da universidade agora eu vou bem, né? Porque se no da Justiça Federal, que era muito mais difícil, eu consegui uma 10ª colocação, esse da universidade que tinha, sei lá, tipo umas 20 vagas, eu falei, cara, nesse daqui eu vou destruir. E o que acontece? Eu que fui destruído. Por quê? Cara, porque às vezes as coisas dão errado mesmo, sabe? Eu estudei bastante, eu estava preparado, eu não menosprezei a prova, eu tinha me preparado, mas as coisas não aconteceram. Sabe quando você fica na dúvida entre a B e a C? Pois é, eu marquei C e era B, sabe assim? Esse dia é o dia que é aquele dia ruim, e esses dias ruins, às vezes eles são justamente o dia da sua prova, tá? Não se desespera por isso. Não acha que o mundo acabou ou que você é um imprestável porque você teve uma prova ruim. É normal ter provas ruins, tá? Tenho um aluno que eu converso bastante com ele é um cara muito bom, ele foi muito bem na PGE Amapá e foi muito mal na sequência na PGE Santa Catarina. Por que isso? Cara, porque ele estava num dia ruim na PGE Santa Catarina. É normal, bola para frente, segue os estudos, tenta aprender o que você fez de errado, se você conseguir detectar o que fez de errado. Se não, faça tudo de novo, mas não pare, continue estudando, beleza? Você vai ter dia ruim e você vai passar por esse dia ruim, é do jogo. Não se abale por isso, tá? E aí, beleza, eu já era técnico na Justiça Federal agora, estava feliz, estava tranquilo e estava no final da faculdade na dúvida entre estudar para carreiras jurídicas ou para a diplomacia, sabe? E aí eu comecei a estudar para os dois, sabe? Hoje eu estudava processo civil, aí amanhã eu estudava economia, aí depois de amanhã eu estudava tributário, aí no dia seguinte eu estudava inglês, sabe? Eu ia misturando o estudo de conteúdo jurídico e dos conteúdos que caem na prova do Instituto Rio Branco, que é a prova para a diplomacia. E aí eu fui lá fazer a prova da diplomacia, levei um pau. E eu levei um pau e lá eu descobri que é preciso ter foco, tá? Você precisa escolher uma área para você. Por que isso? Porque os concursos, eles são cada vez mais competitivos. Se você está se dedicando só 50% a um assunto, saiba que o seu coleguinha do lado está se dedicando 100% a esse assunto. E aí, meu amigo, vai ser muito difícil você conseguir superar esse coleguinha. Então você também tem que dar 100%. Se você quer estudar para advocacia pública, cara, esquece que existe o resto no mundo. Estuda para advocacia pública. Não cai naquela bobeira de, eu estudo para advocacia pública, mas saiu a prova para delegado aqui no meu estado, é na minha casa mesmo, eu vou fazer. Cara, você vai perder seu tempo, você vai estudar, sabe, lei antidrogas, execuções penais, você vai estudar direitos humanos, você vai estudar um monte de assunto que não cai na advocacia pública e provavelmente você não tem a bagagem necessária para delegado ainda, porque você vai começar a estudar agora que saiu o edital, e aí você está perdendo o seu tempo da advocacia pública e não vai passar para delegado, sabe? Então assim, tenha um foco, cara, sabe? Eu não sei qual é o seu, isso é individual, cada pessoa descobre o seu foco, o que quer fazer. Mas depois que você descobriu o que você quer fazer, vá com tudo e esqueça que o resto existe. Beleza? E a quinta lição que eu aprendi com as minhas reprovações foi quando eu fiz o concurso para o MPF. A essa altura aqui, eu já tinha passado para a Procuradoria de Rondônia, estava fazendo o concurso para a Procuradoria do Mato Grosso e saiu o MPF no meio do caminho. Eu falei, quer saber, eu vou lá fazer o MPF, ver o que que dá. Aí, olha só,
A prova do Ministério Público Federal tem 4 grupos, tá? Eu acredito que deve ser assim até hoje, eu não olhei o último edital, mas eu acredito que é assim até hoje. Tem 4 grupos. Um grupo é constitucional, eleitoral e hermenêutica jurídica. O outro grupo é direito privado e processo civil. Um terceiro grupo é direito público, aí é administrativo, tributário, ambiental. E um quarto grupo é penal e processo penal. Eu estava estudando para advocacia pública. Em qual dos 4 grupos você acha que eu dancei nessa prova? Foi penal e processo penal, obviamente. Pois é, acabou a bateria da câmera, eu tive que fazer um corte aqui no vídeo. Mas enfim, nesse quarto grupo de penal e processo penal, caiu uma questão que envolvia delação premiada. Era justamente a peça processual. E eu simplesmente não sabia sequer qual era o fundamento jurídico para a delação premiada, sabe? O porquê disso? Porque eu não sabia o básico de processo penal. Eu era muito especialista na parte de direito público. Por quê? Porque eu estava para a procuradoria, tanto que eu tirei notas boas lá. Mas na parte de penal e processo penal, eu não conhecia alguns dos institutos básicos, como a delação premiada para o processo penal. Então, por isso, eu reprovei, justíssima reprovação, e foi o que eu aprendi nessa prova, sabe? Conheça o básico de tudo, tá? Todas as disciplinas que vão cair na sua prova, conheça os institutos básicos. Especialista não passa, tá? Quem passa é aquele cara que tem um conhecimento uniforme dos assuntos. Busque este conhecimento uniforme. Por isso que eu já falei em outros vídeos, não busque gabaritar as questões, as disciplinas, sabe? Não tenha por meta fazer 100% em administrativo. Tenha por meta fazer 80% em tudo. Quando você tem por meta fazer 80% em tudo, eventualmente você faz até um 100% em alguma coisa. Mas o importante é, se você não for mal em nada, a vaga é sua. Beleza? Essas são as lições que eu aprendi. Quero saber o que você acha e o que você aprendeu aqui nos comentários. Se tiver alguma dúvida, também pode perguntar. É isso aí e vamos juntos!